tinha ligação direta dessa milícia com o tráfico de drogas, ou seja, com a narcomilícia, não é isso? Jackson Silva, boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Faustão era o responsável pelo arsenal de Zinho e também um elo entre a milícia do tio dele e o Comando Vermelho. Daqui a pouco eu volto a contar detalhes, quem era esse miliciano e quais eram os planos que essa milícia tinha aqui no Rio de Janeiro. Isabelle Benito. Daqui a pouco o Jackson volta com todas as verdades e mais. A principal causa de todo esse cenário de guerra que a gente viu ontem e se instalou principalmente na Zona Oeste foi a morte do miliciano, que a gente falou agora há pouco com o governador, é o TT, o Faustão, que foi durante uma operação da Polícia Civil. Para você que não sabia, ele era sobrinho do Zinho, filho do Três Pontes, um dos criminosos mais procurados do estado do Rio de Janeiro. Ele não era apenas um nome forte dentro da organização, segundo as investigações e segundo o que traz Jackson Silva. Ele era um articulador entre a milícia e a maior facção de traficantes do estado, o Comando Vermelho. O Jackson Silva conta tudo isso pra gente e principalmente em detalhes, com a experiência dele, como funciona a sucessão dos principais nomes da narcomilícia. Rodou. O som dos tiros apontava que os policiais civis se aproximavam do alvo. Os agentes seguiam por terra em meio à troca de tiros. Enquanto isso, um helicóptero blindado indicava o esconderijo da organização criminosa. Durante o confronto, um dos procurados pela polícia foi baleado. Matheus da Silva Rezende, de 25 anos, conhecido como Faustão, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era sobrinho de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, e considerado o número 2 da maior milícia do Rio de Janeiro. A ação aconteceu na favela Três Pontes, em Paciência, na zona oeste do Rio. Na comunidade foram apreendidos 2 fuzis, sendo um com mira telescópica e uma pistola, além de diversos carregadores com munições e coletes à prova de balas. Por causa da morte de Faustão, o caos se instalou na cidade. Mais um aqui, ó, Centro Santa Cruz. 35 ônibus foram incendiados em vários pontos. O terrorismo dos milicianos deixou milhares de pessoas em pânico, em meio às chamas. Que isso, gente? Tem gente no ônibus! Tem gente no ônibus! 3 líderes da milícia morreram na mesma favela. Além de Faustão, os 2 tios do criminoso também foram alvos da polícia. Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, morreu em abril de 2017. O Wellington da Silva Braga, o Eco, morto em uma operação da Polícia Civil em junho de 2021. E agora, Faustão, em 2023. Ele já era investigado por cometer pelo menos 20 mortes. O criminoso também foi denunciado por planejar a morte do ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho. Faustão era conhecido como o Senhor da Guerra e era o responsável pelo arsenal de Zinho e seria o sucessor da milícia do tio. Investigações apontam que Faustão era o elo entre a milícia de Zinho e o Comando Vermelho. Nós demos um golpe, um duro golpe, numa das maiores milícias da Zona Oeste do Rio de Janeiro. É nosso compromisso, eu já tenho dito, prender principalmente os 3 maiores líderes do tráfico e da milícia do Rio de Janeiro. Nós prendemos e depois veio a óbito o Matheus Rezende, também conhecido como Faustão ou Teteu. Além de sobrinho, também era o 02, conhecido como Senhor da Guerra, aquele que era responsável pela guerra da facção, mas também era o responsável pela união entre tráfico e milícia, fazendo as narcomilícias. Há quem diga, inclusive,
que ele era preparado para ser, em seguida, o sucessor desse milicianozinho. Segundo a polícia, houve uma reunião entre o miliciano e o traficante, Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, o Abelha, chefe do tráfico de drogas do Complexo da Penha, na zona norte da cidade. A aliança seria para combater o rival, Danilo Dias Lima, o Tandera. Tandera se aliou ao miliciano Alain Ribeiro Soares, o Malvadão, ou o Nanã, que controla parte da milícia em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Malvadão já pertenceu à milícia de Zinho, mas a ganância pelo poder separou os dois. Segundo a polícia, Malvadão e Tandera também fizeram parceria com o terceiro Comando Puro. Os dois soltaram fogos para comemorar a morte de Faustão. Nesta terça-feira, o clima na região ainda era de tensão. O policiamento foi reforçado na área para garantir a segurança dos moradores. Estamos agora com o Jackson Silva, que tem informações nesse momento do que acontece e do que pode acontecer perante as informações junto às fontes deles policiais. A gente ouviu agora há pouco, Jackson Silva, que não vão tirar o pé do freio. A gente sabe, em relação a essas sucessões, e a história que você sabe da aula aqui, sobre a questão dessa história. Em relação ao que vence do passado, ao Tandera, depois as guerras, não se tinha guerra, a questão que se acreditava que se a polícia não entrasse, não teria guerra, o que a gente viu é uma disputa territorial. O que você vê de diferente a partir de agora, diante das fontes que você tem em relação ao que acontece, ao que já se chama diretamente de narcomilícia e mais, né? O governador deixou claro que vai pedir que eles sejam colocados, as pessoas identificadas nessas imagens que a gente está falando aí, e não faltam imagens classificadas como terroristas, não é isso? Boa tarde mais uma vez. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos. Isabelle, eu confesso que durante muito tempo cobrindo polícia, me surpreendeu ao saber que a milícia teria se aliado ao Comando Vermelho. O que eu fiz hoje? Liguei para várias fontes, inclusive fontes da Draco, tá? Que confirmaram sim essa aliança. Vamos falar um pouquinho sobre o passado. Não tinha guerra entre a milícia. Cada um dominava o território. Então ninguém se metia no local de ninguém. Depois começou aquela disputa pelo poder. Aí veio o Tandera e veio o Eco. Os dois brigaram. Com a quebra da aliança, cada um acabou dominando territórios diferentes. E para piorar, depois começaram a tentar invadir os territórios um do outro. O Tandera invadiu a Baixada Fluminense e parte da zona oeste do Rio. Só que essa parte daqui, da zona oeste do Rio, pertencia ao Eco, que agora pertence ao Zinho, o irmão dele. Então o que o Zinho fez? Ele se aliou ao Abelha, chefe do tráfico de drogas do Complexo da Penha, um dos mais procurados do Rio de Janeiro. O Tandera não ficou para trás, também se aliou ao Malvadão, que era aliado ao Zinho, era amigo do Zinho, mas ele queria o quê, Isabelle? O poder. Ele queria ser o sucessor do Zinho. Mas naquela questão de família, não. Esse aqui é meu sobrinho, né? O Faustão é meu sobrinho, então ele vai ser o sucessor. Nessa disputa pelo poder, o Malvadão deixou o Zinho e se aliou ao Tandera, Isabelle Benito. E cada um vai fazer a leitura diante do que a gente tem aqui. É um jornal onde o jornalista traz a informação, a gente traz a reportagem, as imagens e tem a opinião, a técnica agora do Dr. Carlos Augusto, que vai falar com a gente sobre o que a gente pode pensar a partir de agora, Dr. Carlos. Isabelle, eu acho que a gente não pode esquecer que o Estado tem que perseguir a milícia, tem que procurar os culpados, tem que prender, numa troca de tiros tem que matar e etc. Mas eu acho que o Estado também tem que prever fatos que podem ocorrer após o confronto, após a prisão. Eu acho que, de alguma forma, Santa Cruz, Campo Grande, Paciência, aquelas redondezas, chegou até no Recreio, né?
Eu acho que não houve uma resposta imediata após o que ocorreu, após a morte do Faustão. De quem? Então, da polícia, do Estado. Eu acho que onde o Estado não está presente, o marginal toma conta. Eu acho que assim, eu estava conversando com você aqui nos bastidores, né? Nós tivemos em 2009 a prisão do Batman, não teve um ônibus queimado. 2013, Tony Ângelo, não teve um ônibus queimado. Todos presos. 2014, Grão, não teve ônibus queimado. 2017, Carlinhos Três Pontes morreu, não teve ônibus queimado. 2021, o Eco, que é o cabeça, não teve ônibus queimado. E agora teve. Então, houve algum. Mas aqui a gente já mostrou várias vezes, até com a sua presença, de vários ônibus queimados. Inclusive, uma vez em 2001, em 87, que foi o primeiro registro. Quando queimam ônibus e tem até uma criança dentro. Eu, quando era repórter, fiz, por exemplo, na praça da Vila da Penha, onde eles tacaram o terror. E isso foi um pouco mais recente, quando há uma represália logo após. Tem uma bem recente, na Cidade Alta, quando os policiais entram, que eles iam fazer a tomada da Cidade Alta, eles tacam fogo em pelo menos 12 ônibus espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. E o pavor, principalmente, ao contrário da Zona Oeste, eu tenho que relembrar o público que também foi na Zona Norte. É um modus operandi. Na semana passada, nessa semana passada, a gente viu o caos na linha vermelha. Então, assim, é um modus operandi jogar o caos. Até mesmo você usa essa frase aqui, usar a população de escudo para impedir ações policiais. Isso, mas de alguma forma houve aí uma queima, né? Sei lá quantas vezes maior, né, do que as últimas, do que você está falando, as últimas queimas, né? Não estou falando assim, não, é que também você citou história e eu também cito histórias aqui. Outro dia também o Tandera queimou van, né? Algumas vans lá na... Queima de van, queima de ônibus. Mas desse tamanho, com esse encorajamento, eu nunca vi. Eu acho que, assim, eu não sei se isso está acontecendo diante das últimas notícias, né, que são ventiladas pela imprensa, de polícia civil sendo presa por tráfico, de PM, disso ou daquilo. Eu não sei se houve esse encorajamento por parte dos bandidos achando que a segurança está no momento de fraqueza. Eu não sei, só sei que desse tamanho eu nunca vi. E se na história nós temos pequenas queimas aliadas a grandes prisões, agora que a gente tem que aprender com o passado e melhorar ainda mais para a população não sofrer. Se você, por exemplo, você não pode fazer uma operação desse vulto. Eu, sinceramente, eu não conhecia o Faustão, sinceramente eu não conhecia, mas você não pode fazer uma operação desse vulto falando para todo mundo que você vai fazer a operação, senão vaza. Não tem como você ir lá fazer esse belo trabalho e depois você chegar e na hora falar para todo mundo, vaza, porque infelizmente nós temos pessoas nas instituições policiais que são atreladas à milícia. Isso você está falando dos casos... Posso falar da minha classe também, em quaisquer classes, né? Nós temos pessoas infiltradas, bandidos... perdão, Isabel, eu te cortei, mas é que nós temos bandidos, infelizmente, que dão informações para a milícia. Então você tem que ir e você não pode falar para todo mundo, senão vaza a operação. Mas o pós-operação é que tem que ser uma retaguarda para a população não sofrer. Eu acho que aí, com todo respeito, é muito fácil falar daqui. É muito fácil, mas com todo respeito eu acho que houve algum tipo de desentrosamento. Pô, nem os hospitais foram avisados. Poderia ter gente machucada, entendeu? Então, assim, não houve um planejamento... É avisado antes? Não. É avisado. Você já viu alguma vez avisado? Sim, quando você tem operações de grande vulto. Não, Jackson, mas depois... tá me chamando aqui. Jackson, fala. Isabela, só uma observação, tá, do Carlos Augusto, boa tarde para o senhor, mas eu concordo com você. Nós falamos há pouco sobre essa mudança de cultura. Até então a milícia não se misturava com traficantes. Agora passaram a fazer essa junção entre eles. Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro. Essa tática de queimar ônibus, queimar vans, realmente é de traficantes, mas como se uniram, então um começou a aprender a tática do outro. E foi o que aconteceu ontem, Isabela e Benito. Essa operação começou ainda cedo, à tarde, aqui nessa região. Mostra, Pedro Mota, por gentileza, tá? Isso aqui, Isabela, ficou lotado de policiais militares. Pelo menos 2 helicópteros sobrevoaram a região, enquanto os veículos blindados entravam nas comunidades, principalmente na comunidade Três Pontes,
onde estava o alvo, o Faustão. Lá teve intensa troca de tiros. Então você imagina só, Isabelle Benito, os policiais já sabiam onde estava o esconderijo desse criminoso. E assim que entraram mais uma vez, os moradores ficaram em meio ao tiroteio. Como sempre, quem paga é o morador. Mas foi necessário entrar porque os policiais já tinham informações sobre o esconderijo desse criminoso. E assim que eles entraram, esse criminoso foi baleado. E o resultado é esse aqui, Isabelle Benito. 35 ônibus queimados. Ainda existe ônibus em toda a parte aqui da zona oeste do Rio. Esses estão sendo retirados pela Polícia Militar. Aliás, há um grande reforço de policiais militares em diversos pontos da zona oeste do Rio. A tropa de choque, policiais de outros batalhões estão em pontos estratégicos para evitar novas invasões de traficantes, ou seja, de milicianos, e também represália desses criminosos nesta região, Isabelle Benito. Eu tenho primeira informação atualizando agora pra gente. Jackson Silva, pode falar. Isabelle Benito, uma fonte acabou de me passar uma informação sobre uma reunião que teve na semana passada durante um bar funk na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão. Segundo essa fonte, Faustão estava lá com outros milicianos do Zinho. Estão confirmando, Faustão estava na Fazendinha, no Complexo do Alemão, junto com a Abelha e também com o traficante Martiniano da Silva, o Pezão, que é dono ali do Complexo do Alemão. Agora falando sobre o clima aqui na região, Isabelle, os policiais também montaram um aparato de guerra, tá? Além de veículos blindados, todos estão em pontos estratégicos, inclusive com armamentos pesados. Vem para mim, Pedro Mota, além de viaturas espalhadas em diversos pontos daqui, também estão com armamentos pesados, tá? À altura dos criminosos daqui, porque esses bandidos, Isabelle, usam armamentos pesados. Por isso, a polícia mandou vários veículos com armas pesadas para combater o crime organizado nesta comunidade, Isabelle Benito. Eu acho interessante, Carlos, que ele solta informação exclusiva, não é, diretor? Exclusiva, que o cara tava dentro do complexo em reunião com a Abelha, ele sai mostrando o armamento, tipo, lá, mete uma bomba, né? Ele joga a granada e depois ele vem falando, Jackson Silva, fala, Jackson. Cortaram a vozinha. A gente faz tudo, faz tudo. A gente mostra tudo, mostra os policiais militares, mostra informações exclusivas. O povo quer ouvir isso, Isabelle. São policiais que estão aqui trabalhando também para garantir a segurança de quem mora aqui. E essa informação que é muito precisa até mesmo para a polícia, Isabelle, investigar. É isso, meu filho, é você, Jackson Silva. Rapaz, falando desse jeito, com informação exclusiva no SBT Rio.